final de semana, mas vamos lá, né? Dá um silêncio aqui. Bom dia, bem-vindos ao Apegando-se às Escrituras. Vamos orar para Deus estar conosco nesse tempo. Pai, obrigada, Senhor, obrigada pela tua fidelidade, pela tua gentileza, Senhor, pela tua compreensão da nossa incapacidade e insuficiência de nos ensinar com essa palavra. Eu fico comovida, Senhor, lendo Romanos, como tu te dás ao trabalho de explicar todo o teu plano para homens como nós, seres humanos, que não entendem o teu propósito, o teu amor, a tua generosidade para com todos. Deus, abre a nossa mente, sobretudo, abre o nosso coração, Deus, para que nós possamos ser como tu és, Deus, que a gente possa entender o teu propósito, Senhor, e ser colaborador contigo, Pai. Faz isso, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Aninha, botei você aí antes como host, tá? Já não estou nem mais perguntando, já estou indo nessa história. Gente, vamos fazer aqui uma breve recapitulação do capítulo 3. Na verdade, é uma sequência, né? Eu estava indicando às pessoas que lessem mesmo os capítulos 1, 2 e 3, porque é uma construção incrível. Meu Deus, eu nunca tinha visto Romanos como essa obra literária. Eu estou vendo isso como uma obra literária mesmo, assim. E agora o 3, né? Uma questão jurídica. Eu vou olhar aqui, eu não sei de onde eu olho, porque está tudo riscado. Eu quero falar de tudo, mas é só para pegar os highlights aí, né? Capítulo 3, nós vimos a conclusão de Paulo, né? Capítulo 1, ele falou a respeito do pecado dos gentios. No capítulo 2, aí ele se dirigiu aos judeus e disse: olha, vocês, além de praticarem essas coisas, vocês também ainda têm a coisa da soberba, de se acharem melhores do que os outros. Acrescente-se a toda a lista de pecados, né? Mas essa que vocês têm. E eu quero lembrar que a gente precisa prestar atenção nisso. Minha gente, eu estou espantada com o paralelo, porque a gente lê tudo isso aqui, a gente pensa que é história daquele tempo, sabe? E quando a gente troca, se você pegar a sua Bíblia e trocar judeus por crentes ou protestantes, você vai ver que isso se aplica a nós que estamos dentro da igreja, convertidos e buscando a palavra. Então, assim, é preciso que a gente atente a isso. Risca aí a sua Bíblia e bota o teu nome, porque essa palavra é para mim, é para você. A gente precisa entender isso, não é? Porque assim, eu costumava pensar assim, aquele povo, né? Antiga aliança, sei que lá e tal. E aí Paulo está explicando aqui como era a história dos judeus vindo para cá. Mas, olha, nós vivemos a nova aliança, nós não temos essa divisão inteira, nós temos toda a explicação no texto, a gente não tem desculpa. Então, bora lá para os highlights do capítulo 3. Eu gostaria de juntar, né? Depois do 1, do 2, veio o terceiro, Paulo falando a respeito das escrituras. Você fala em ser salvo, né? Pela lei, e aí Paulo usa um argumento fortíssimo aqui, a partir dos versículos 10 a 17, mais ou menos, várias citações da palavra que a gente citou, né? Várias em Salmos, uma em Isaías, volte lá e veja. E aí, o 18 tem: aos seus olhos é inútil temer a Deus. Salmos 36, 1. É um resumo geral dessa história. Volta lá e vê, né? E aí, a conclusão de Paulo é que a lei não pode salvar, né? A lei não salva. A lei, ela faz um diagnóstico, ela comprova que nós vivemos em pecado, nós vivemos
em desacordo com a vontade de Deus. E aí você lê frequentemente, a lei suscita a ira de Deus. Por quê? Porque é o nosso pecado retratado ali. A lei não pode salvar, como a regra não pode salvar você, né? O que salva você é a fé. A gente já sabe disso, né? A outra coisa que eu queria ressaltar do capítulo 3 são 3 palavras que você encontra mais ou menos por ali dos versículos 21 ao 25. Gente, palavras que são, para mim, elas eram equivalentes, eu não sabia a diferença, né? Mas estudando esse texto aqui para a nossa discussão, eu fiquei encantada com isso, né? Paulo fala a respeito de... Eu botei começando no 21, porque ela tem uma continuidade aqui, né? Mas bem no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela graça. Justificação é o cumprimento das regras, é o cumprimento da aliança. Nós éramos culpados e agora nós fomos justificados, nós fomos declarados justos, cumprindo a questão jurídica, vamos dizer assim. E aí, seguindo gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E redenção tem a ver com comprar de volta um escravo. Outro aspecto, né? Daqui, e finalmente, 25 diz, Deus o ofereceu a Jesus Cristo, né? Como sacrifício para propiciação. E a propiciação é aquele sacrifício que devolve a honra a Deus que foi roubada pelo nosso pecado. É muito demais isso aqui, mas não podemos parar. E aí, só prosseguindo, lembra que o nosso capítulo 3, né? Ele terminou com uma pergunta que a gente vai responder agora, né? Há um encadeamento aqui, você não pode perder um capítulo desse, porque você vai ficar perdendo, porque ele pergunta e um responde no seguinte. Agora vai acontecer a mesma coisa. No 4, ele vai terminar com um assunto que ele vai desenvolver, na verdade, do 5 até o 8. Enfim, ele fala assim, no final, né? Deus é Deus, 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. E aí, no 31, vem uma pergunta. Anulamos, então, a lei pela fé? Aí ele responde brevemente, de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. E aí nós vamos começar agora o capítulo 4, né? Perdi aqui a minha folhinha, deixa eu abrir aqui nas minhas anotações. E aí, começando 4, versículo 1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Isso está lá em Gênesis 15, 6. Se você quiser anotar, isso é uma citação bíblica que está em Gênesis 15, 6, tá? E aí nós começamos a analisar esse trechinho aqui. Primeiro, Paulo se refere a Abraão. Quem é Abraão? Além de ser o pai da fé, né? Que nós conhecemos, ele era o patriarca Mor. Ele foi a pessoa com quem Deus fez a aliança, dizendo que a sua geração, né, a sua descendência seria uma bênção para toda a humanidade, para todas as nações. E a gente precisa compreender, minha gente, a importância disso. Porque Paulo está resgatando, ele está falando a respeito da lei, lembra? Mas o que aconteceu aqui? Acontece que Abraão, que era o pai deles todos, super, né, endeusado, vamos dizer assim, no meio daquela nação, ele foi justificado pela fé.
ele foi justificado pela fé, ele não foi justificado pela lei. A gente não tem tempo aqui de voltar, né, ao Antigo Testamento e ver a sequência. Paulo resgata algumas coisas, ele pega aqui um pedaço de Gênesis 15, depois ele pega um pedacinho de Gênesis 17, para fazer essa argumentação. Então, a gente vai seguir aqui por Romanos, mas é muito importante a gente ter a consciência de toda a história, né? de tudo, porque Deus, ele é um Deus de propósito. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, minha gente, a gente tem o entendimento de que as coisas não aconteceram por acidente, do jeito que aconteceu lá em Gênesis, a gente está falando do começo, né? Milhares de anos atrás, a gente está falando de 2000 anos atrás. A gente tem a noção de que aquilo ali tem toda a significação nessa fala de 2000 anos atrás, sim, de Paulo, agora, né, no livro de Romanos, e ela tem toda a significação para nós aqui hoje. Vocês entendem? A gente entende que, olha, isso é parte de uma coisa muito grande. Nós somos parte de um plano de Deus. Isso muda a nossa percepção de tudo o mais, porque a gente percebe que as nossas coisas do dia a dia, a liga, a primeira liga, a segunda, a terceira e quarta, ela realmente não tem importância diante da grandiosidade do plano de Deus, do qual nós somos parte. Amém? Então, continuando aqui, esse entendimento, né, do plano de Deus e do papel de Abraão diante desse plano, né? Ele era o pai daquela nação que foi escolhida para ser luz. E agora eu queria traçar um paralelo para a gente andar aqui, eu não quero ficar insistindo nisso, mas é muito importante que a gente comece a ver Romanos com esses olhos. Havia uma nação escolhida, que é a nação de Israel, e essa nação era para ser bênção para todas as nações do mundo. E veja, aqueles homens, os fariseus, né, os rabinos, os mestres da lei, eles rejeitavam essa ideia por causa do egoísmo humano. Eles diziam, não, nós somos o povo escolhido. E Deus dali, e veja, a gente também já falou nisso aqui em Romanos, embora o homem não tenha compreendido e tendo opinião a respeito do plano de Deus, Deus cumpriu o seu propósito, fazendo o quê? Enviando o Messias prometido dentro daquela nação, dentro da nação pecadora. Então, a gente está vendo aqui, ninguém cumpriu a lei, estava todo mundo pior do que isso, se assoberbando por ser descendente de Abraão e por ser circuncidado e achando que por isso já estava tudo bem, quando Deus disse, não, não é isso, vocês são para ser luz para os outros. E isso se aplica a nós que cremos hoje, nós, a igreja invisível de Jesus, nós somos o Israel de hoje, nós somos o povo que Deus escolheu a nós, para nós sermos luz na vida dos outros. Então, a gente não pode ficar acomodado no nosso canto, entende? Curtindo o fato de que Deus nos escolheu e sendo cumpridor da lei. Percebe o que eu estou dizendo? É muito mais do que isso, o nosso chamado. A gente foi chamado para ser cooperador com Cristo. O jeito hoje é diferente, ele nos dá ferramentas, a gente fez seminário de vida, a gente está sabendo, eu espero, né, que não somos para operar no modo natural, mas no sobrenatural, né? Sem preconceito, sem ideia, isso aqui, não, vamos para frente, Romanos 4, deixa eu ver onde a gente parou aqui, tínhamos feito 3, vamos continuar no versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. E aí, eu quero parar aqui no 4 e 5, porque ele tá dizendo assim, olha, se você cumpriu a lei, é um paralelo com o trabalhador e o pagamento. Se você trabalha,
O seu salário, ele não é um presente para você, o seu salário é algo justo, que lhe é devido como paga pelo seu trabalho. E aí ele faz um paralelo disso com o cumprimento da lei. Ora, se você cumpre a lei, então você merece a salvação. E aí o que ele falou? Olha, cuidado, porque você pensa que merece, você pensa que cumpriu a lei, mas você não cumpriu a lei, como ele já mostrou cabalmente antes. Então, o ponto aqui é esse, né? Esse paralelo nos versículos 4 e 5, de que nós não cumprimos a lei, ou eles lá, né? Então, se tivesse cumprido, seria mérito para a salvação. Só que não houve esse cumprimento. Aí, né? E aí ele continua no versículo 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. E agora ele está citando Davi no Salmo 32, tá? Versículo 7, é Davi falando: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, a gente sabe um pouquinho da vida de Davi, né? A gente sabe que ele tinha aprontado, a gente sabe que ele era o homem segundo o coração de Deus, mas aprontou. Eu confesso que eu fiquei tão decepcionada quando eu comecei a ler a palavra com mais cuidado, porque Davi era meu ídolo, né? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Olha o que Deus disse sobre Davi. O homem segundo o coração de Deus. E eu fico assim, meu Deus do céu, aquele homem aprontou, ele aprontou pesado, e fala assim que o cara adulterou, o cara matou, era assassino, mentiu, olha, só vendo mesmo, né? Atraiçoou, né? Ele traiu o cara que era fiel a ele. O cara mostrou muito mais fidelidade a ele do que o contrário. Aí você fica assim, meu Deus do céu! É incrível isso, mas nós todos falhamos. A palavra de Deus, ela não mente quando ela diz assim: todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. E eu vou dizer de novo com o verbo em outra pessoa: todos pecamos e todos carecemos da graça de Deus. Todos nós. Não adianta com bonzinho você acha que é, né? A gente realmente precisa disso. E aí, essa chamada, né, a respeito de Davi, veja, Abraão, ele foi justificado antes das leis. As leis só vieram um tempo depois, tem muita análise sobre isso, quanto tempo teria decorrido entre Abraão ter sido declarado justificado, como ele foi lá no capítulo 15 de Gênesis, e as leis, as tábuas da lei terem sido entregues a Moisés, que foi bem tempos depois. Mas o que acontece aqui? Aí ele está se referindo agora a Davi. Davi era, gente, não era o Abraão, porque era o patriarca, né? Mas ele era realmente o herói, né? O modelo. Não é à toa que Jesus é chamado o filho de Davi. Davi era a referência de Deus. Ele não foi o primeiro rei de Israel, mas foi ele que unificou as nações, as diferentes famílias, né? As 12 famílias foram unificadas no reino com Davi, não com Saul, que Saul só queria ser, né? Eu sou o rei, eu que mando, eu que vou para a guerra. Eita, faltou o profeta ali para fazer as ofertas, falar, mas não, eu vou fazer. Então, ele não estava aí nisso. E Davi foi essa pessoa que unificou a nação de Israel, ao invés de eles serem tribos, né? Vamos dizer assim. E ele fala aqui nos versículos 7 e 8, ele fala a respeito do que é ser justificado pela fé, no sentido de que ele diz assim: feliz é o homem a quem Deus não imputa o pecado. Ele sabia que ele tinha cometido pecado, e ele diz assim: como é bom ter um Deus que não
cobra de você essa dívida. Ele recorreu à bondade de Deus, à generosidade de Deus, no sentido de estar perdoando os nossos pecados e nos fazendo justos, né? Nós somos justos, porque fomos justificados pelo sacrifício de Jesus. Jesus ainda não tinha vindo, mas Davi sabia a respeito do Messias Redentor, porque estava nas Escrituras, né? Como nós lemos, e nós lemos muitos salmos aqui, lembra? Lemos muitos salmos aqui nessa história, e vários desses salmos a gente sabe que foram escritos por Davi. Enfim, continuando, versículo 9. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Vocês que vêm acompanhando aqui já estão sabendo, essa pergunta é o quê? É retórica, né? Essa pergunta é uma forma de diálogo, uma forma literária de diálogo de Paulo com a sua audiência. Então, ele está colocando aqui a pergunta de novo, trazendo, resgatando, né, o assunto que está sendo tratado. De novo, versículo 9. Destina-se essa felicidade, ou seja, o Senhor não atribui culpa, né, do que Davi estava falando, apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Então, ele vai voltar a atacar o ponto de questionamento dos judeus a respeito da salvação dos gentios. Continuando no versículo 10. Sob quais circunstâncias ele está perguntando, antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. É o ponto que a gente tinha colocado ali com relação a Abraão, né? Assim, ele recebeu a circuncisão, Abraão, né? Ele é Abraão aqui. Assim, Abraão recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Ele está fechando aqui aquele pensamento que a gente tinha colocado antes, e eu queria, minha gente, que a gente entendesse isso na nossa vida. Eu quero muito trazer isso para a nossa vida, porque isso aqui está falando do batismo, a circuncisão e o batismo são paralelos para a antiga aliança e a nova aliança. Então, antes, né, você era da família de Abraão e você era circuncidado como um sinal da aliança. E no nosso momento hoje, né, na nova aliança, nós cremos pela fé e recebemos um sinal, e o sinal é o batismo que nos agrega à igreja invisível de Cristo, tá? Então, pense nesse paralelo e se veja nessa história. Eu quero que a gente se transporte para dentro de Romanos inteira, né? Romanos 4 somente, o que é muito importante para a gente entender onde nós estamos, amém? Então, vamos continuar por aqui, só reforçando, né? Assim, e eu vou ler, Abraão recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Então, circuncisão ou batismo é só uma marca do que nós vivemos anteriormente e internamente. Portanto, ele, Abraão, é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Estão percebendo o paralelo? Ele aqui está argumentando que Abraão não é somente o pai dos circuncidados, como eles pensavam, tá? Agora ele está dizendo, porque ele foi justificado antes de ser circuncidado, ele também é pai dos não circuncidados, porque ele foi o primeiro justificado pela fé sem circuncisão. Não tem nada a ver com circuncisão, percebe? Ele agora está argumentando historicamente, usando o patriarca Mó, que é Abraão,
acerca de tudo aquilo que ele antes tinha argumentado pela lei. Ele argumentou pela lei, você não cumpre a lei, você não pode ser salvo pela lei, a circuncisão não é garantia de salvação. E agora ele está dizendo, olha, o seu pai Abraão, ele não tinha lei, ele não tinha lei para ser justificado pela lei. Ele não teria essa oportunidade, porque ele já tinha sido justificado pela fé. A gente precisa andar. Vamos aqui para frente, estou no 11, né? Assim, Abraão recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, importante, Abraão é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, não somente que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Aqui o bicho pega, presta atenção, para a gente não, mas para o pessoal lá que estava, os judeus que estavam. Vocês entendem que judeu não é a mesma coisa de hebreu? Tem muita coisa aí que eu mesmo confundia bastante, mas eu gostaria de esclarecer aqui. Então, hebreu é aquele povo, é uma nação, é uma raça. Os hebreus, aí eu não vou entrar pelas descendências de Noé, etc., né? Mas os hebreus são uma parte, né, da família de Noé, né, que foi descendo ali, sendo criados, mas quando a gente fala de judeus, a gente está falando de um povo que vivia numa certa localidade, numa certa época. Os judeus agora se referem às pessoas ali daquela região de Judá, que tinham eles eram, sim, descendentes de Abraão, eles faziam, sim, parte do povo, mas o que aconteceu? Eles começaram a criar o judaísmo, que é uma religião cheia de regras. Então, essa religião, o judaísmo, ela tinha as tábuas da lei, a lei que Deus deu a Moisés, mas também tinha mais 200 regras que eles mesmo inventaram. Então, era uma coisa muito mais rigorosa aquilo dali. Então, eles criaram tudo isso. E aí, por que eu estou trazendo isso aqui agora? Porque Paulo está fazendo uma coisa, eu diria, muito ousada para quem está querendo, para quem quer fazer um estágio internship. Aí, no meio desse povo judeu. Porque ele está dizendo, acabou de dizer, há poucos minutos atrás, né? A gente estava falando que Abraão é o pai dos que creem, mesmo não sendo circuncidados, ou seja, inclui os gentios que creem, claro. E agora ele está falando de que Abraão é o pai também dos circuncidados, porém, os que creem como Abraão creu. Então, não são todos os circuncidados. Estão percebendo? Aquela família grande que eu falei, né? Dos hebreus, é diferente da nação que ele está falando aqui, que Abraão é pai. Eu vou ler de novo para vocês prestarem atenção com esse óculos, né? Com essa lente aqui. Ele diz assim, versículo 12, tá? E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão. E eu insisto no nosso, porque Paulo está se colocando nesse grupo, tá? Ele está dizendo, eles andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Estão percebendo? Então, não é só a questão dele ser circuncidado, mas a questão como Paulo era, mas também a questão de seguir os passos de fé de Abraão, que creu, que ele tinha fé antes de ser circuncidado. Percebe? Ele se circuncidou depois, porque ele era o exemplo da nação e aquilo era uma marca, né, da aliança de Deus com aquele povo. Mas
Está dizendo, não é só a marquinha que Deus botou, é também a fé interior que Abraão carregava. Ele é pai desses povos, não circuncidados, que têm a fé de Abraão, e circuncidados, que têm a fé de Abraão. Esse é o resumo da ópera, tá bom? Continuando, versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz o quê? Já falamos isso hoje aqui. A lei produz ira. E onde não há lei, não há transgressão. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, minha gente, não vamos confundir a história da lei, porque Deus colocou a lei, eu creio, né, para ajudar o homem a entender definitivamente o certo e o errado. Olha, não faça isso, não faça porque a gente tem a nossa natureza ali. Agora, uma vez que você transgride a lei, eu adiantei para vocês entenderem, quando a gente lesse aqui, né, esse versículo 15, que eu mesma não entendia isso há um tempo atrás, porque a lei produz ira. A lei produz ira quer dizer isso, porque você não fez aquilo que era certo aos olhos de Deus. Por isso que a lei, e ele está dizendo aqui, olha, onde não há lei, não há transgressão. Então, se a gente não tem a lei, como é que a gente vai dizer isso aí está errado? Baseado em que está errado, percebe? Então, a história, não há lei, não há transgressão. Se aqui não tem uma velocidade máxima estabelecida, se eu estiver andando a 250 km por hora, eu estou de boa. Mas eu vou dizer, hoje, né, eu creio, a não ser aquelas, sei lá, as estradinhas laterais aí, né, os lugares esburacados, não tem limite de velocidade, né? Se você conseguir andar ali a 100 por hora, o seu pneu é seu, né? Sei lá, o amortecedor é seu, você vai lá por sua conta. Mas se você tiver numa highway na Alemanha, tem um limite lá, ó, só 200 km por hora, tá? Não pode mais do que 200. E a turma, eles ciscam ali, e há uma lei dizendo, não pode voar aqui, só pode andar rápido. E a gente precisa entender que a lei existe para estabelecer, entre aspas, bem assim, né? O que é certo e o que é errado. Porque se não há lei, não há transgressão. Quando você recebe, né? Eu sei isso de filme, viu, minha gente? Recebe uma autuação por alguma coisa assim, pelo artigo tal, da lei tal. Você percebe? Então, a gente está voltando aqui à questão jurídica. Se não há lei, não tem transgressão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, a lei existe. Por outro lado, um pouquinho antes, ele diz assim, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Por que a promessa é inútil? Porque ninguém cumpriu a lei. Ele já falou antes, ninguém cumpriu a lei. Então, é muito importante que a gente entenda aqui que há um conjunto, por isso que eu chamo a atenção, né? Eu fico insistentemente falando, esse versículo 14, por exemplo, ele baseado em muita coisa que ele já falou antes. Vocês não estão entendendo, vai ler tudo que a gente falou em Romanos, antes, né? 1, 2 e 3, para chegar a essa conclusão aqui rapidinho. Então, Paulo detalhou, e aqui ele está dizendo, olha, se você vai viver pela lei para ser herdeiro aqui, a fé não tem valor, e a promessa que Deus tinha feito, vale nada, porque ninguém cumpriu. Sabe quem vai entrar na glória? Ninguém. Vai entrar ninguém, porque ninguém consegue cumprir a lei. Versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Esse é o grande ponto de Paulo aqui, percebe?
Abraão é meu pai. Eu achava muito esquisito chamar Abraão de pai, porque eu achava que era um daqueles modismos, né, que estão acontecendo agora por aí, todo mundo celebrando lá em Brasília, aniversário da nação de Israel, e o pessoal estabelecendo imagens, né, menorá, e isso e aquilo, e datas, né, festejos e pá, e assim uma cultura. É verdade que os festivais, né, as festas, tinham uma conotação de celebrar coisas de Deus, mas era muito cultural. E agora eu não me ofendo mais quando alguém me chama de filho de Abraão, né? Filha de Abraão, porque agora eu estou entendendo que eu sou filha de Abraão, por quê? Porque eu tenho a fé que Abraão demonstrou. Amém? Vamos para frente, né? Aqui, 17, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Eu o constituí pai de muitas nações. Isso é Gênesis 17, 5. Quando ele diz como está escrito, pode ter certeza que tem uma referência lá atrás no Antigo Testamento. Aqui é Gênesis 17, 5, tá? Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Estão vendo a insistência do tema? Por que eu sou filha de Abraão? Porque Abraão creu em Deus e eu também creio em Deus. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Esse ponto aqui, gente, mais uma vez, essa parte final do versículo 17 é essencial para nós hoje. Essencial para nós hoje, porque ele está falando assim, olha, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, ou seja, ele fez toda aquela criação, né? Como se elas existissem. É o mesmo Deus. É o Deus que criou o universo, é o Deus que reavivou Jesus, e é o Deus que reaviva a mim e a você, que estamos mortos na fé, ou quando estávamos mortos na fé. Percebe como essa palavra é para nós hoje, e é com poder, minha gente, é muito poder para que nós sejamos resgatados dessa vida de pecado, e às vezes de ignorância, assim, eu não vivo pecando, eu era assim, eu pensava assim, eu não vivo pecando, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, eu sou justa, meu Deus, como eu era justa aos meus próprios olhos. E aí, quando Deus abriu os meus olhos espirituais, que eu olhei e falei, vixe, fecha, fecha, porque é horrível, mas é como Paulo, sabe Paulo, que estava ali, Saulo, né? No caso, ele estava ali amando a Deus, amando a lei, mas fazendo a coisa errada, porque ele fazia de acordo com a mente dele. Então, a gente precisa verdadeiramente compreender e viver, trazer para a nossa vida, se submeter à verdade de Deus, que às vezes a gente não alcança. Então, se tem alguma coisa que você não entende, pelo menos não brigue com ela. É bom que a gente entenda, porque Deus diz que nós devemos, né, nos transformar pela renovação da nossa mente. É importante, porque nos faz ir sem quicar. Mas se você tiver que ir quicando, vá, pelo menos obedeça, vá quicando, mas vá, né? Então, guarda aí, para mim está super anotado aqui, esse finzinho do versículo 17. Vou ler de novo. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Versículo 18. Ai, tem que correr agora. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Eu nem sabia que isso é fonte de um ditado. O ditado de ter esperança contra a esperança. Eu não teria entendido se eu tivesse ouvido isso antes, né? Mas eu fiquei sabendo que esse versículo 18 aqui, ele é a origem de um ditado popular, né? De crer, né? Contra a esperança, de ter a esperança contra a esperança, significando as evidências todas são em contrário,
mas mesmo assim eu creio. E isso remete, no caso aqui eu vou terminar o versículo 18, deixa eu ler o versículo 18, estou empolgada hoje. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Então, havia uma promessa de que Abraão teria uma descendência com mais pessoas do que as estrelas do céu, mais pessoas do que os grãos de areia da praia, lembra? E o cara não tinha um filho. Ele não tinha um filho, ele tinha 100 anos de idade, a mulher dele deveria ter aí pelos seus 90, e era estéril, não teve filhos durante todo o seu tempo fértil, vamos dizer assim, e contra toda essa evidência, ou seja, contra a esperança, ele creu. Abraão creu, é disso que ele está falando, é ter esperança diante de toda falta de esperança. A gente precisa ter essa fé de Abraão. Ele está falando isso aqui. 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Versículo 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Gente, isso aqui é um exemplo para a gente. Anota aí, pinta, bota setinha no versículo 20. Não importa as circunstâncias em que você esteja, Deus vai cumprir a promessa que ele fez a você. Não tenha dúvida. Agora, cuidado para você não ficar atribuindo a Deus uma promessa que você criou no seu coração, na sua mente. Isso aí não pode fazer. Você, Deus me prometeu isso, não vai acontecer, não estou vendo, não estou vendo. Cuidado, né? Porque a promessa de Deus, ele cumpre. Se é de Deus, ele vai cumprir, né? Se não for, aí ele não tem tanto compromisso com isso, tá? Versículo 21. Estando plenamente convencido de que, continuando a história, né? Isso é uma vírgula aqui, com Abraão, que ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. A nós, quem? Que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Minha gente, isso aqui é a afirmação resumida daquilo que Paulo vem construindo aqui, percebe? Ele vem construindo essa conclusão. Ele está falando assim, essas palavras que você leu, né? Lhe foi creditado, não foram somente para Abraão, elas são para nós também hoje. É muito importante que a gente entenda que Deus é um Deus atemporal. Ele é atemporal. Então, assim uma história, assim várias culturas, assim, né, um tempo, um modo, um jeito, né? Tem um jeito da antiga aliança, o jeito da nova aliança, mas o plano de Deus é um só. O plano de Deus é um só. Então, do mesmo jeito que ele justificou Abraão, ele está justificando cada um de nós pela fé. E aquele povo tinha lei e nós temos a palavra de Deus. Deus ditou a lei. Vocês entendem? Ele escreveu com o dedo dele a lei que ele deu a Moisés.
mas ele escreveu com o Espírito, não a lei, mas essa palavra da verdade, o verbo que nós temos na nossa mão. Na nossa mão. Veja que privilégio. A gente precisa meditar nesse privilégio, na transcendência de tudo isso, na transcendência desse plano, do que era verdade ali e ainda é verdade hoje, no meio de nós. A gente precisa se imbuir dessa verdade e, através dessa verdade, a gente criar essa relação com o Deus Criador do universo, percebe? E aí eu gostaria de terminar, não consigo terminar lendo isso aqui de novo, porque isso aqui vai ser tema, é como se fosse a chamada, né? O convite para os capítulos 5 a 8. A gente já ouviu muito falar de Romanos 8, né? Porque é o ápice do ápice, a gente vai chegar lá. Mas, a partir desse finzinho, isso aqui é uma chamada, né? Para os próximos capítulos, são aqueles cenas dos próximos capítulos, então eu vou ler de novo esses últimos versículos do capítulo 4, para ser a chamada, lembrando, vai ser a chamada dos capítulos 5 a 8. Ele está meio que, não é mudando de assunto, ele está mudando de marcha. Sabe como é? Continua andando, está indo ali, mas ele agora vai numa marcha diferente. Voltando a partir do 22, eu vou ler 4, 22, tá? Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. A nós, claro, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado, significa ele venceu a morte para nossa justificação. Amém? Eu quero só fazer esse elo com vocês. Por quê? Porque até agora, Paulo tinha falado, explicado e justificado, olha, não é pela lei, não é pela sua descendência natural, mas é pela fé em Cristo. E agora, daqui para frente, agora que ele estabeleceu isso, que isso era para Abraão e para a descendência de Abraão, que inclui a mim e a você, o que é que isso realmente significa? É isso que vai acontecer. Eu estou tentando dar a vocês assim, a visão, né, da carta como um todo, porque eu acho que ela é super importante para a gente entender onde a gente pertence, qual é o nosso papel. Não é questão de regras, não é questão de lei, nem faço, não faço, cumpro, não cumpro, peco, não peco. Na verdade, a gente não deve permanecer no pecado, mas não é essa a questão. A questão é, tenho fé naquele que ressuscitou a Cristo dos mortos. Esse é o ponto, amém? Amém. Pronto, vamos lá, povo. Vamos lá falar para vocês. Eu vou tentar calar minha boca aqui. Não sei se vai dar certo. Será que vocês vão falar? Vão falando aí, porque vocês já viram que eu passei por cima dos versículos hoje. Hoje foi difícil terminar o versículo para começar a falar. Vamos nós. Vai, Ana, abre aí esse negócio. Enquanto o povo abre uma tela para esse negócio ficar mais agradável, né? Parecer que tem gente aí atrás. Não importa se você está com o olhinho remelado, cabelo desarrumado. Acorda, povo, e ajuda o povo a acordar para Jesus. Vai, Ana, vou calar minha boca. Eu não queria nem começar, porque eu estou assim, meu Deus do céu, maravilhada aqui, Kátia, maravilhada, assim, muitas coisas me chamaram a atenção, mas eu vou tentar falar bem rápido, assim. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre exatamente esse versículo 7, que Davi fala, né? Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. E eu estava falando para ela, quem muito é perdoado, muito ama, né? E hoje eu me enxergo assim, nós aqui, né? Nesse capítulo 4, a gente foi muito perdoado. Então, quem é muito perdoado, muito ama quem? A Deus, né? Esse Deus que ressuscita dos mortos, esse Deus que é poderoso, né? Mas, assim, eu trabalho com um colega que é judeu,
né? A família toda e tal. Então, eles têm esse rito de circuncisão, né? Ainda hoje, né? E aí você falando, isso foi ficando tão claro assim para mim, poxa, eles são judeus, né? Assim, tem toda essa descendência. Eles fazem esse rito da circuncisão, mas falta a fé, né? Assim, eles têm a lei, ainda estão apegados ali, mas falta essa fé, assim, a certeza de que a gente é descendente de Abraão, que Jesus veio, morreu por nossos pecados, ele já veio, ele ressuscitou, e pela fé nós temos a salvação, né? Não é mais uma marca, vamos dizer assim. A marca foi feita na cruz, né? E isso é que deve nortear a nossa vida, assim. Isso, assim, é muito maravilhoso a gente se enxergar nisso tudo, ver o que Deus fez. Desde o começo existia a lei, existia a circuncisão, aí depois veio Jesus na nova aliança, vem o batismo, né? Você é salvo pela fé, você é salvo pela graça de Deus. Não importa se você é judeu, se você é grego, se você é italiano, se você é brasileiro, se você... Assim, Deus não faz acepção de pessoas, né? Está disponível, e é só você crer, assim, isso é muito maravilhoso, Verdade. É verdade, é uma né? bênção, né? Eu pensando assim, Pentecostes, hoje é dia de Pentecostes, alô, alô, toca fogo aqui. Se eu fosse das artes, esse tinha um bocado de chaminha aí, em cada íconezinho desse que eu estou vendo aqui. Vamos lá, povo, sem briga para entrar aí e falar. Oi, Larissa, Kátia. eu Olha, eu encontrei quero lhe uma dizer que eu amiga estou na sua. varredura. Eu estou aqui em Romanos, fui em Efésios, eu estou em Atos 4 também. Estou aqui com vocês, não perco mais um, viu? Eu encontrei uma amiga sua lá na sexta-feira. Oh, Larissa, de lá, ela me Patrícia, não foi? Ela ficou tão fã, ela disse, meu Deus, Larissa, porque eu assim, eu estou fazendo com ela assim, ela vai ficar estudando cada capítulo agora de Efésios, e depois a gente vai conversar sobre. E aí ela viu você, né? Porque ela disse, meu Deus do céu, Kátia é maravilhosa, Larissa, ela já me passou. E assim, Bel também, né? Porque quando eu falei, eu sou filhinha também de Bel, né? Porque eu sou fã de Bel, gosto demais dela. E aí, quando ela foi para o Cursilho, eu disse, olha, conheça a Bel. Tal. E aí foi incrível, porque Deus colocou ela na decúria de Bel. Foi impressionante isso. Mas veja, voltando para cá, eu assim, estou acompanhando, eu perdi, eu não vi ao vivo, mas acompanhei, estou aqui junto com você, e eu vou lhe dizer, vou lhe confessar, esse estudo sobre a lei, no sentido dessa parte de Romanos, ela não é fácil de entendimento. Então, assim, e eu vou lhe confessar que eu já escutei a 3 também, umas 2 vezes, que eu disse, caramba, e aí você olha e você vai entendendo coisas que você antes você não tinha essa profundidade, você conseguia ver, mas não essa busca profunda de como realmente Paulo, eu já sou fã de Romanos, eu acho que eu já ouvi Romanos, nem sei quantas vezes, mas confesso que eu não tinha tido esse entendimento da lei, desse paralelismo que Paulo faz, e em relação a que você falou aí, que eu fiquei maravilhada, que foi da questão da circuncisão e do batismo, eu não tinha feito não tinha alcançado, né, esse paralelismo, e do que a gente é nessa nova aliança. Então, assim, desse mergulho tem sido para mim assim um aprendizado e um encontro com Cristo e com o Espírito Santo muito especial. Eu queria lhe dizer isso assim. Amém, glória a Deus, né? A ideia é que a gente se apegue à palavra de Deus. É isso que eu desejo para você. A gente pode entender mais, sim, mas vamos ler mais, vamos querer mais. Esse é verdadeiro intuito. Em Glória Atos, agora eu vi lá em Atos, o Atos 2, o Pentecostes e Atos 3, e também fiquei encantada com a palavra de Pedro, e de Pedro indo na palavra do Antigo Testamento. Então, essa leitura e essa busca da base anterior para a de hoje,
E o que é que isso traz na vida de hoje? Eu acho que é essa questão, assim, tudo bem, era assim, mas o que é agora, eu acho que isso faz toda a diferença. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Alguém mais? Bora lá, minha gente. Não é possível. Bora, estou aguardando. Estamos aguardando aqui por você. Venha-se embora. Chegue. Aí, valeu lá, abri a telinha. Mara. Vamos ao Estamos aqui recebendo, viu? Obrigada pela sua dedicação, pelo seu amor à palavra. Bora, povo, essa palavra não queimou em vocês, não, minha gente. Você entender esse negócio todo, eu entendi que eu sou filha de Abraão. Eu entendi que eu sou filha de Abraão. É muita coisa aqui nessa história, né? Que você vai entendendo e vai fazendo, né? O paralelo com essa palavra. É você entrar, né? Eu já ouvi muito falar a respeito de entrar na palavra e viver as cenas, etc. Eu estou entrando na história, né? No plano que Deus fez, né? Aquela história que a gente falou, né? Que Efésios era o plano de Deus, né? O evangelho do céu, e que Romanos é o evangelho da terra, né? Está chegando perto da gente. Fala aí o que você está sentindo. Kátia, deixa eu falar mais uma coisa, então. Peraí, que eu estou aqui me coçando. A questão também, Kátia, de Abraão crer contra toda esperança. Achei muito boa a sua explicação, né? Disso também. Assim, tudo realmente, assim, é maravilhoso a sua dedicação, né? A esse ensino para a gente. E essa coisa assim de que ele creu, e aí você trouxe as circunstâncias de Abraão, né? Sara velhinha, já era estéril, já não tinha filho, né? Assim, não tinha nada na realidade de Abraão, né? Que pudesse sinalizar em relação à promessa que ele tinha. Poxa, eu vou ser pai de nações, eu vou ter né, filhos como a areia do mar, e filhos como as estrelas do céu. Então, assim, e a gente ser filho desse pai significa que também a gente tem essa herança de crer contra toda a esperança, de diante das circunstâncias que a gente tenha, a gente se firmar na de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Isso aqui, na minha realidade, está dizendo que está tudo ao contrário, que isso não vai acontecer. Mas a gente ser filho de Abraão significa que a gente carrega essa herança de fé, essa herança de crer contra toda esperança, essa certeza de que as circunstâncias podem estar ruins, impossíveis à minha frente, mas eu creio num Deus que traz à existência as coisas que não existem, eu creio num Deus que é confiável, né? E que realiza as suas promessas na minha vida, independente das circunstâncias. Carregar isso, a gente carrega essa herança, a gente é filho de Abraão. Toda vez que você disser assim, eu sou filha de Abraão, eu vou dizer assim, eu também creio contra toda esperança. Eu posso não ter nada na minha frente, eu posso não estar vendo nada, posso estar sendo só um deserto aqui, o sol está me queimando, mas eu creio que o impossível de Deus vai acontecer. Então, é você receber essa herança também, filha de Abraão. Não só no sentido de crer em Deus, mas de botar isso em ação, assim, sabe? Ativar isso em você. Ativar, né? Toda vez que as coisas acontecerem, você se lembrar. Eu vou sempre me lembrar. Hoje eu vou sair daqui me lembrando. Eu sou filha de Abraão, né? Eu tenho promessas de Deus sobre a minha vida. Amém, amém, glória a Deus. E eu queria lembrar, se você pensar assim, mas minha fé, de vez em quando eu fico abaladinha, coisa e tal. Eu quero lembrar você que Abraão aceitou a sugestão de Sara, né? Ei, vai ver que Deus vai fazer, mas é um filho adotivo. Vai ver que Deus vai fazer, mas é o filho da serva lá, né? E aí ele concordou com isso, né? E ele teve um filho com H, e a confusão está aí até hoje, né? É importante que a gente entenda
que não há perfeição, né? Abraão é o pai da fé, mas ele vacilou também. Eu estou dizendo isso, não é para criticar Abraão, é para dizer, olha, ele era humano como eu e você, né? Ele tinha lá os momentos que ele achava que vai ver que Deus disse assim, mas não é bem assim. Mas Deus era poderoso, ele mostrou que ele era poderoso para fazer no natural, porque foi ele que fez cada célula do meu corpo e do seu corpo, e ele tem poder de renovar tudo dentro de nós, tudo. Então, você está com câncer terminal, pode ser até que você morra, mas também pode ser que você volte, e a gente tem muito exemplo na nossa igreja. Gente, estou cansada de ver exemplo de gente condenada à morte, que voltou, na verdade. Então, assim, a gente devia ter umas placas aqui, né? Você mostrar a cara da pessoa, só a história, como, assim, anotar e trazer a nossa fé, porque Deus é um Deus poderoso. Ele é um Deus poderoso e ele faz coisas no nosso meio ainda hoje. Amém? Olha, o pastor abriu aqui, vamos embora. Deixa ele falar, porque hoje é dia de Pentecostes. Pastor, eu vou ativar o mudo. Palavra. Bom dia, filhos de Abraão. Olha, a Kátia ativar o mudo é uma coisa assim quase inusitada, porque Kátia ficar muda não é, ela tem que ficar falando mesmo. O dom dela é falar, então ela não foi feita para ativar o mudo, não. O negócio ela tem que falar. Olha, gente, maravilha, seguimos com isso aqui, como é empolgante a gente, quando se dispõe, né, às Escrituras. Essa empolgação é uma empolgação natural de quem se dispõe ao sobrenatural, né? E as Escrituras têm algo sobrenatural para cada um de nós. Ou seja, nada é acaso. Nós não estamos vivendo um acaso, nós não estamos vivendo, não é fruto não é uma história que foi acontecendo simplesmente, né? É a mão de Deus em todos os detalhes, são detalhes. E a gente, quando aprofunda nas Escrituras, a gente, quando se apega às Escrituras, se aprofundando nas Escrituras, é justamente sobre esses detalhes que são para cada um de nós. É isso aí. Feliz dia de Pentecostes a todos. Vamos celebrar hoje, com muita alegria, né, esse presente de Deus, grande presente de Deus, mais uma expressão do cuidado de Deus, né? O dia de Pentecostes traz para nós a certeza de que somos uma igreja viva, né? Avivada, uma igreja que ganhou vida por meio do Espírito. Então, nós temos, sim, o Espírito, né, sempre, Espírito significa sopro de vida. Então, nós ganhamos a vida no Espírito de Deus. Então, ganhamos a vida de Deus. A vida de Deus está conosco, vamos viver essa plenitude. Então, hoje estaremos celebrando nos nossos cultos a plenitude do Espírito Santo, e amanhã, né, todo mundo ligado, amanhã, às 20 horas, lá na ZN, temos também o especial de Pentecostes, fechando com chave de ouro esse ciclo de Pentecostes. Teremos um especial que está sendo preparado, foi preparado com tanto carinho, com tanto zelo, está muito bacana. Então vai ser uma grande festa também amanhã. Então hoje e amanhã estaremos juntos, tá, na celebração de Pentecostes. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, com o teu detalhe na nossa vida. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tanto, Senhor Deus. Nós te agradecemos e queremos viver a plenitude de tudo que tu nos chamaste a viver. Traz, Espírito Santo de Deus, para cada um de nós, o atentar para a vida que tu nos chamaste. Queremos viver a vida que tu nos chamaste, né? Essa eternidade que tu nos chamaste. Estamos aqui, Senhor Deus, vivendo a plenitude da eternidade. Muito obrigado, Pai, por tudo. Dai-nos um dia na tua presença e podermos testemunhar tudo aquilo que tu és para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Bom dia. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigada. Bom dia. Até mais tarde. Até mais tarde. Bom dia, Deinha linda.